Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. O palestrante de hoje é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da banca examinadora para título de especialista em cirurgia geral do CBC, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro associado da ABCG, Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos Escritores, ocupando a cadeira número 9, membro da Associação Médico Espírita AME do Rio de Janeiro, conferencista e palestrante espírita, membro do Lar de Frei Luiz há mais de 40 anos e também escritor. Convidamos o Dr. Paulo César Frutuoso neste momento para compor a mesa. Dr. Paulo César Frutuoso vai nos falar hoje sobre a medicina mediúnica do futuro. Dr. Paulo, a tribuna é sua. Boa noite, amigos. Mais uma vez, imensamente grato pela presença. Me sinto extremamente honrado em aqui estar, em Natal, trazendo algumas das nossas observações adquiridas ao longo de 45 anos como membro do Centro Espírita Lar de Frei Luiz, do Rio de Janeiro. Bem, o que nós podemos fazer hoje, me parece que é uma continuação da apresentação que nós fizemos ontem, no nosso livro A Face Oculta da Medicina, e hoje nós partimos para uma nova abordagem da medicina pelo aspecto mediúnico, e o título está dizendo bem claro, a medicina mediúnica do futuro. Pegou? Bem, o título já diz tudo, né? Eu tenho certeza que eu vou desencarnar, como todo mundo aqui vai. Também tenho certeza que eu vou reencarnar. Devo voltar aqui um pouquinho melhor do que eu sou hoje. E quero ser médico na próxima encarnação, sim. A presença, à medida que nós formos evoluindo, evidentemente de acordo com o nosso livre-arbítrio, essa velocidade de evolução pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta. E diante do que eu vi ao longo desses 45 anos de pesquisa, estudo, testemunho dos fenômenos mediúnicos, principalmente relacionados com o teletransporte e a materialização de espíritos, eu acho que os médicos do futuro serão ostensivos e poderosos médiuns, dotados de uma série de sentidos que hoje não possuímos, como, por exemplo, a visão por transparência, a visão microscópica, ultramicroscópica, a manipulação das tremendas energias existentes nos nossos corpos e que poderão realizar prodígios. Por que eu chego a essas conclusões? Ninguém pode curar um leproso sem conhecer um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, causador da lepra. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano. E ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia. Se há 2000 anos atrás ninguém conhecia isso, onde foi que Jesus aprendeu? Mas que aprendeu, senão ele não poderia ter feito o que fez. Então, como eu sou imortal, eu acredito que um dia, na noite dos tempos, eu venha também a alcançar a essa evolução que vai me permitir fazer os prodígios que Jesus fazia. Claro que eu devo ter alguns bilhões de anos aí pela frente, mas como eu sou imortal,
vou chegar lá, é só questão de tempo. Aliás, vocês também. Todos nós somos imortais, não é isso? Bem, aí estão as duas personalidades que mais influenciaram a minha entrada, a minha jornada no espiritismo kardecista cristão. Frei Luís, a quem eu apresentei ontem, frade franciscano alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou imensos prodígios, inclusive de curas. E Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá cheguei. O maior homem que eu conheci na vida, na atual encarnação. Profundo estudioso da ciência da mediunidade e de quem eu procurei, ao longo da minha existência com ele, ao longo de 20 anos, absorver o máximo de possível de ensinamentos que eu pudesse. E, evidentemente, consegui. Agora, tenho muito mais coisa ainda, quando passar por outro lado da vida, a aprender com Luiz da Rocha Lima. Aí está, então, o nosso livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Evidentemente, como ontem coloquei, muitas das informações nele contidas estão relacionadas com os meus contatos com Frederic von Stein. Insisto, aqueles que aqui não estiveram ontem à noite, que vocês não estão vendo um médico aparamentado para entrar numa cirurgia como eu, não. Vocês estão vendo um espírito materializado, tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Então, ao longo de 40 anos, participei desses encontros com diálogos com colegas desencarnados, teletransportados e materializados. Se alguém não estava aqui ontem à noite e ainda não ouviu falar no tema materialização de espíritos, saibam que não estou falando de um espírito incorporado no médium, não. O médium fica desmaiado dentro de uma cabine. E quando está desmaiado, evidentemente com produção do hormônio do sono chamado melatonina, elimina pelos orifícios naturais do corpo um fluido altamente energético presente em todo ser vivo, chamado ectoplasma, e através dessa energia, um espírito se teletransporta do universo onde vive para cá e se materializa. Fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo vai ver. Se ele pegar um microfone e falar, todo mundo vai ouvir. Agora, se aparecer um espírito materializado aqui, todo mundo vai sair correndo. Não chegou o momento ainda de nós ainda nos, assim, colocarmos como uma situação comum. Já pensaram um espírito materializado dentro de um centro cirúrgico? Até o paciente vai sair correndo. Certo? Agora, o que acontece, acontece. Não sabemos ainda como acontece, mas estamos no empirismo, não é? Bem, aí está o tripé que sustenta o Consolador Prometido. Se vocês me convidarem para falar em filosofia, não dá. Não é minha área. Se vocês me convidarem para falar na religião, no aspecto religioso do espiritismo, não dá. Não é minha área. Isso eu ouço, não falo. Agora, se vocês me convidarem para falar sobre ciência, pode ser que eu coloque algumas coisas importantes. Tá certo? Então, uma pergunta que sempre se faz é a seguinte: por que é que um médico, um cirurgião, ingressou nessa estrada? Vou passar uma imagenzinha bem rápida que aconteceu comigo na quarta-feira antes de vir para cá, tá bem? Bem rápido, hein? Ninguém se assuste. Essa é a minha vida. Na quarta-feira eu operei uma paciente e removi um tumor benigno, pesando 22 quilos. Aí está, tá certo? Então, essa é a minha história. Por que é que eu ingressei, então, nessa estrada? Sabe para quem que vocês estão olhando aqui? Um Tomé moderno. Vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, coloca a sua mão na perfuração da lança que atravessou meu tórax e chegou até o coração. Aí o Tomé acreditou. Então, se eu estou aqui hoje, se vocês sabem que eu existo, é porque fui colocado perante fenômenos que eu não tenho mais como voltar. Contato direto com espíritos desencarnados materializados. Que fique bem claro. Os nossos livros estão aí. Aconselho a Face Oculta da Medicina, onde eu vou colocando passo a passo o leitor comigo do que aconteceu desde que eu cheguei no Lar de Frei Luís. Fenômenos que lá aconteceram durante 60 anos, hein?
E durante 40 anos eu participei de tais encontros, desde que saí dos bancos da Universidade de Medicina. Bem, olha aqui, eu ontem coloquei também grandes nomes da ciência que tinham investigado, pesquisado e testemunhado esses fenômenos. E citei o nome de William Crookes, um dos maiores físicos da história. Ele fazia experiências com uma jovem de 15 anos, médium de efeitos físicos, que é quem doa essa energia principalmente, na sua residência. Haveriam, então, portas secretas e alçapões dentro da casa de William Crookes que ele desconhecesse? Quem é que o acompanhava? Seus entes queridos, seus familiares e seus amigos íntimos. Então ele se deixaria enganar e ele conseguiu, inclusive, fotografias das duas entidades ao mesmo tempo, tanto da entidade materializada, o espírito de Cat King, como da médium Florence Cook. Duas entidades. Isso aconteceu no Lar do Frei Luís também. Então eu não tenho mais como voltar, só posso seguir em frente, certo? Então acredito porque tenho explicações racionais e lógicas, não porque alguém me disse que é assim. Acredito porque eu tenho certeza que é assim. E essas convicções minhas são inabaláveis. Doutor Paulo César, o senhor, diante dessas convicções inabaláveis, se tornou um ser perfeito? Absolutamente não. Tenho muita coisa a corrigir. Mas me parece que saio daqui, quando passar pela fronteira natural da morte, da desencarnação, melhor do que aqui cheguei. Bem, e me parece que é isso que vai acontecer conosco. Todos que aqui estão, um sábado à noite, vão sair dessa encarnação melhor do que aqui chegaram. Tenho certeza que isso vai acontecer. Bem, o que é essa tal materialização de um espírito? Fenômeno promovido por inteligências extrafísicas, espíritos, cuja inteligência ultrapassa a nossa imaginação, dos nossos cineastas de ficção científica, dos nossos escritores de ficção científica. Tamanha é a energia que eles manipulam para que tal fenomenologia aconteça. 70% da energia sai do médium, que está desmaiado. Os outros 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza. Então, folha, tronco, raízes, flores, animais, também doam ectoplasma. Nós doamos ectoplasma. A diferença entre esses médiums é que existe um componente extrafísico chamado pela apometria de tela búdica, que impede que nós sintamos do toque dos espíritos que aqui estão. Nesses indivíduos, homens ou mulheres, a tela búdica é mais delgada e fenestrada. Por isso, o ectoplasma deles se extravasa com mais facilidade. Agora, isso tem um problema, porque esses médiums, geralmente, são indivíduos com grandes dívidas das encarnações passadas. Do nada, como estão sempre perseguidos por espíritos vingadores, sentem bofetadas, puxões de cabelo, beliscões, socos, pontapés e o mais. Já imaginaram um cirurgião sendo um médium de efeito físico e do nada, enquanto estiver realizando uma cirurgia, receber uma bofetada? Por isso são indivíduos, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade, mas muito importantes para que nós possamos alcançar a certeza absoluta, inquestionável, da imortalidade. Porque se os espíritos se materializam aqui no nosso ambiente e já tiveram um corpo igual ao nosso e passaram pelo fenômeno natural da morte, continuam vivos. Os meus entes queridos também estão. Então é só questão de tempo, não existe morte, não existe desaparecimento. É como se nós fôssemos morar em outro país. É onde estão os nossos entes queridos que já partiram. E é para lá que nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Fluido ectoplasmático, dotado de altíssima energia e presente em todo ser vivo, e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados transportados para esse universo. Bom, é possível entender um fenômeno desse na atualidade? Não. Só temos certeza que ele existe porque eu vi acontecer. Então eu tenho certeza que acontece. Então nós estaríamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas são fenômenos que não podem ainda ser repetidos em laboratório. Nós não entendemos ainda como acontece, mas, curiosamente, foi o que aconteceu, por exemplo, com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão absoluta de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. A mesma coisa Mendel. Como é que ele chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinha. Então nós estamos no mesmo estágio deles, do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. É só questão de tempo. Quer ver como é só questão de tempo?
Bóson de Higgs, ele foi previsto quando? Em 1964. E só foi confirmado pela ciência em 2012. As ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 e só foram confirmadas em 2016, um século depois. O átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo e só foi confirmado em 1803. Então, me parece que daqui a 500, 1000, 2000, 3000 anos, nós vamos entender como tudo isso acontece. Essa é questão de tempo. Insisto, o que eu falei ontem mais de uma vez. Não existe milagre, não existe sobrenatural, nem existe mistério. Existe o que ainda não é comum. Então, nós vamos chegar lá. Essa é uma questão de tempo. Quando eu falo sobre essa medicina mediúnica do futuro, eu sempre lembro que nós estamos no terceiro estágio da medicina. Qual foi o primeiro estágio da medicina? Quem é que fazia medicina? Pajé, mago, feiticeiro, pegava ervas aleatoriamente na mata, administrava os pacientes, a imensa maioria não funcionava, uma ou outra até matavam o paciente, e uma ou outra ainda funcionava. Essa uma ou outra que ainda funcionava, até hoje nós utilizamos. Exemplo, o curare. Os nossos anestesistas utilizam, os nossos anestesistas utilizam. Por volta da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes e um pouco depois, ingressamos no segundo estágio da medicina, o das vacinas e dos antibióticos. E também o aprofundamento, o aperfeiçoamento dos procedimentos anestésicos que permitiram aos cirurgiões penetrarem mais profundamente nos corpos dos nossos pacientes. Estamos hoje no terceiro estágio da medicina, o da biologia molecular e da tecnologia médica. Quando eu saí da faculdade de medicina, eu só tinha duas ferramentas, as mãos e o raio-x. O que os meus alunos têm hoje quando saem da faculdade de medicina? Tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintigrafia, tomografia por emissão de pósitrons. Eu não tinha nada disso. Então, só fazia diagnóstico, por exemplo, de um câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, com as mãos. Amiguinhas queridas, pelo amor de Deus, hein? A partir dos 40 anos, uma mamografia todo ano, tá bem? Porque essa doença começa em uma única célula, da 2, da 4, da 8, da 16, da 32, até que chega a um nódulo na mama palpável. E até se tornar palpável, podem ter transcorrido 5 a 8 anos. E se a mulher faz a radiografia todo ano, é detectada a lesão nas suas fases iniciais. E mais de 90% das pacientes com câncer de mama, em que o diagnóstico é detectado antes que esteja palpável, ficam curadas, inclusive com a conservação da mama. Então, aí está a importância do terceiro estágio da biologia, da medicina, o da tecnologia, e também da compreensão molecular de cada tumor. Então, hoje, cada tumor, por exemplo, que é a área que eu mais atuo, sou cirurgião oncológico, nós analisamos cada tumor, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. E hoje eu entendo porque, quando eu saí da faculdade, pegava duas pacientes com o mesmo tipo de tumor, a mesma localização, a mesma etnia, o mesmo tipo histológico, fazia o mesmo tratamento, uma curava e outra não. Eram molecularmente diferentes. Então, para que o tratamento comece, eu preciso saber exatamente que tipo de doença que eu estou tratando. Por isso estamos no terceiro estágio da medicina. Mas, porém, todavia, contudo, está se descortinando à nossa frente um quarto estágio, o da medicina molecular. Perdão. Mediúnica. O da medicina mediúnica. Bem, falei ontem aqui, repito, nenhum médico está sozinho, que honra a sua profissão, mesmo que não acreditam nisso. Agora, eu convivi com um pai e com uma mãe médiums. Por que eu não via o que eles viam? Por que eu não ouvia o que eles ouviam? Por que eu não captava mentalmente, pela telepatia, o que eles captavam? Então existe, embora eu seja filho dos dois, alguma diferença genética entre eles e eu, que os nossos geneticistas ainda não alcançaram. Mas é só questão de tempo, vai alcançar. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer com os médicos do futuro. Vou encarnar de novo, vou ser médico de novo, vou entrar para a faculdade de medicina de novo, vou voltar mais preparado do que cheguei aqui nessa. Eu acho que quando eu entrar na faculdade de medicina, a primeira coisa que vão fazer comigo, vão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um estudo rigoroso do meu ADN. E se for detectada que eu tenho alguma genética sensível
favorável à mediunidade, serei desenvolvido pelos profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tenho como escapar diante de tudo que eu vi. Agora, não chegou o momento. Se os médicos tivessem visão com transparência, visão microscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico e tratamento das doenças, hoje fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Mas até onde eu percebo, pelos contatos que tive com os colegas desencarnados materializados, eles podem até detectar a alteração em uma única célula no seu gene que pode levar à transformação maligna. E isso pode levar décadas. Já imaginaram um médico fazendo um diagnóstico nessa proporção, nesse estágio da doença? Bem, como essa fenomenologia será aproveitada pela medicina do futuro? Os médicos, então, serão poderosos médiums. Mediunidade não é doença. Mediunidade é uma missão. 7% dos humanos são médiuns ostensivos. Mas, se você levar em consideração toda a probabilidade, todo encarnado é médium. Todo médico é médium. Nós não temos coragem de revelar. Mas, em algum momento da nossa vida, eu vou captar alguma informação. Eu, uma vez, estava realizando um procedimento cirúrgico, uma paciente com uma bartolinite, uma inflamação de uma glândula que fica na vulva, e o colega, meu assistente, meu staff, né, eu era residente, estava atrás de mim dentro da sala de cirurgia, percebendo, anotando e orientando tudo que eu devia fazer. Aí ele foi levado para uma sala ao lado, porque estava com uma emergência, e eu fiquei realizando o procedimento sozinho. Removi o tumor, ou a inflamação da glândula, e a área cirúrgica não parava de sangrar. Eu cauterizava, sangrava, eu cauterizava, sangrava, eu cauterizava, sangrava. Do nada, sem eu nunca ter visto o que eu fiz, eu senti uma intuição. Vem fazendo uma sutura de chuleio de dentro para fora. Já na passada da primeira agulha, o sangramento parou. Eu estava sozinho, com um assistente, estudante de medicina e uma instrumentadora. De onde veio essa intuição se eu nunca tinha visto? Um outro colega, Paulo César, olha, eu estava de plantão, entrou o filho de um colega com um tiro no tórax e a bala estava encostada no coração. E você sabe que quando estava sob meus cuidados, o coração parou? E eu fiquei durante 40 minutos fazendo massagem, o coração não voltou, eu decidi parar. Paulo César, sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém disse no meu ouvido, continua, e eu continuei e salvei o rapaz? Esse colega cirurgião trabalha comigo há mais de 40 anos, nunca me falou nada. Os médicos ficam com receio de serem mal interpretados, de serem considerados alucinados, malucos, mas isso acontece com todos nós. Nós só sabemos tratar do casulo, a vida está na borboleta. Quem é que está tratando da borboleta? Médicos que nos acompanham, que estão aqui. E atenção para o que será dito agora. Atenção para o que será dito agora. A psicosfera dessa sala está de uma pureza tão elevada que, se nós tivéssemos médiuns videntes aqui, estariam vendo médicos percorrendo as fileiras dessas cadeiras e cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos. Se o meu pai estivesse aqui, meu pai desencarnou em 1917 com 93 anos, em 2017. Se ele estivesse aqui, eu estaria vendo isso. Então é isso que vai acontecer com todos os médicos ao longo da história, e cada vez de forma mais acentuada. Então eles saberão manipular, sob forma controlada, a imensa energia física e extrafísica, como as ectoplasmáticas, que estão em todos nós. Bem, me parece que é isso que vai funcionar, por exemplo, na formação do nosso corpo. O espermatozoide do meu pai se unou com o óvulo da mãe. Formam uma célula, 2, 4, 8, 16, absolutamente iguais em tudo. De repente, uma dessas células iguais às demais se transforma numa célula de fígado, outra na do osso, outra na do cérebro, outra na da pele, outra no estômago. O que é que está comandando se são células absolutamente iguais? Uma forma extrafísica. Não existe forma sem forma. E nós sabemos que forma é essa. O perispírito, que já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome, campo morfogenético. A ciência está se aproximando do perispírito. Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Muitas das doenças que nós médicos tratamos não têm origem no corpo físico, e sim no perispírito.
Então eu estou tratando efeitos, não estou tratando as causas. Agora, essas causas serão conhecidas pelos médicos médiums no futuro. Isso será discutido nos congressos de medicina, nos simpósios, nos seminários, nas sessões clínicas, na faculdade de medicina. Agora, uma coisa interessantíssima e muito assim consoladora está acontecendo na atualidade. Estão sendo criadas ligas de espiritualidade e medicina nas escolas médicas. E quem é que está fundando essas ligas? São as direções? São os professores? Não, são os alunos interessados em querer saber algo além da matéria tangível. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria tangível. Por isso que nós estamos aqui hoje. Agora, aqui está, então, uma comprovação, evidentemente empírica, de que há uma formação controlada dos nossos corpos. Ali está o perispírito, sede de uma série de doenças. Dr. Paulo César, por favor, como é que a doença começa no perispírito? O Deus tem alguma coisa a ver com isso? Um ser infinitamente perfeito em tudo? Olha, Deus me criou, certo? Agora Ele me deu de bandeja um livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso plantar o que eu quiser, mas eu tenho uma colheita obrigatória. Então, se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Se eu colho o mal, se eu planto o mal, eu vou colher o mal. E o mal pode se manifestar em forma de doenças. Não tem saída, eu mostrei isso ontem. Você fez mal ao próximo, a natureza do planeta que você habita e que vai dificultar a vida daqueles que virão depois de mim, isso fica grafado no teu perispírito. Você está depositando impurezas, você está deformando o teu perispírito. E as informações que nos chegam são importantíssimas. Por exemplo, um carrasco nazista, como estará o seu perispírito quando ele desencarnar? Profundamente deformado. Então ele não poderá ocupar um corpo igual ao nosso. Não vai caber, não vai se alocar. Qual é a solução? Vai reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Como pré-humanos, como pitecantropos, como neandertais. Agora, o conhecimento que se adquire não se perde. Encarnando nessas humanidades mais atrasadas, com seus conhecimentos, eles podem ajudar a aceleração dessas humanidades. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. Nosso Pai é Deus. Então, todo ser vivo é irmão um do outro. Estão percebendo a importância? E se os médicos soubessem até onde podemos realizar os procedimentos que o karma de cada um permite? Há uma passagem da vida de Jesus que ele curou 3 pacientes. Todo mundo feliz. Curou 3 pacientes. E ficou cabisbaixo, pensativo, um pouco preocupado. O apóstolo João dele se aproximou e perguntou: mestre, por que o senhor está tão triste? O senhor curou 3 pacientes, está todo mundo feliz da vida. Resposta: João, eu estou preocupado em que esses pacientes que nós curamos voltem a cometer os mesmos erros que cometeram antes de ficarem doentes. Então, muitas vezes, a doença funciona como remédio. Eu posso ser um assassino, sofro um acidente e fico paraplégico. Eu não vou mais matar ninguém. Aí Jesus pode vir e me curar. Será que eu vou conseguir dominar a minha vontade de assassinar alguém? Então, algumas vezes, a doença funciona sim como remédio. Agora, uma coisa é certa, ninguém vai ficar doente pela eternidade. Todos nós alcançaremos a saúde completa do espírito e do corpo físico. Bem, então, para que isso aqui se constitua, tem que ter uma forma extrafísica. Todo mundo sabe, o perispírito. Bem, o que é um médium? De acordo com o livro de um médium, todo aquele que sente em qualquer grau de influência os espíritos é por esse fato médium. E essa faculdade é inerente ao homem, não constituindo, portanto, privilégio exclusivo nem doença. Mediunidade não é doença. Mediunidade é uma ferramenta que nos é dada para que nós possamos acelerar a nossa evolução. Ou então, resgatar dívidas de encarnações passadas. Então, que o médium consiga desenvolver adequadamente em grupos conscientes e experientes a sua mediunidade em benefício do próximo. Bem, qual a diferença estrutural em alguém que tem esses sentidos mediúnicos e, de acordo com, eu sou muito cuidadoso, cito sempre a referência bibliográfica, em 7% dos humanos e outra pessoa que não os possua. Então, mediunidade ostensiva, 7%. Não estou dizendo que são todas a humanidade, a mediunidade, estou dizendo as ostensivas.
a glândula pineal ou epífise, que é considerada já hoje o órgão da mediunidade. E qual é a diferença dessa glândula pineal de um médium para nós que não temos a mediunidade ostensiva? Olha, cristais de apatita na glândula epífise seccionada ao meio. Nós estamos vendo aqui uma porção de pontos brancos. Isso foi estudado por um grande colega médico, não é? Luiz Felipe de Oliveira, lá na USP. Olha o que ele encontrou. Através de pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia computadorizada, ele relatou a presença de cristais de apatita, um elemento magnetizados capazes de repelir e atrair campos de energia. Ou seja, quanto maior o número de cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. Entendam que mediunidade também é energia. Agora, o que determina o número de cristais de apatita em uma glândula pineal, de um para outro indivíduo? A genética. Doutor Paulo César, essa genética pode ser acelerada pela engenharia genética? Pode. Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? Colegas médicos que aqui nos honram com a presença, colegas médicos desencarnados que aqui se encontram, muitos espíritos que aqui se encontram, que nós não estamos vendo, não ouvindo e nem conseguindo tocá-los, estão aqui, sabem por quê? Porque no plano que se encontram, não conseguem captar a mensagem, a voz, por exemplo, de um Frei Luís, mas a minha consegue, porque estão no mesmo plano, mais ou menos baixo que eu. Então são trazidos, alguns não sabem nem que estão desencarnados. Estão percebendo a importância de encontros iguais a esse? Estão percebendo a importância? Eu fui fazer uma apresentação na França. Cheguei lá em Paris, fiz uma apresentação. Todo centro espírita fora do Brasil é presidido por brasileiro. Nós somos do coração do mundo, a pátria do Evangelho. Fiz uma apresentação na França, onde eu estudei em 1990. Aí indaguei a presidente do grupo, amiga, quantos centros espíritas tem em Paris? 6. Lá no Rio de Janeiro tem 6 centros espíritas em cada rua. E foi lá que a história começou. Estão percebendo? Isso vai difundir pelo planeta inteiro. Todas essas verdades, inclusive com a comprovação científica, vão permear o planeta inteiro. Eu falei ontem aqui, repito, nós somos pedra de um quebra-cabeça que está sendo unido, formado para salvar a humanidade. Nós somos os trabalhadores de última hora. Não se esqueçam mais dessa data, dia 28 de outubro de 2023. Bem, um médium, então, com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal, poderia capaz de utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas? Sim, poderia. Qual é essa energia física existente num corpo, por exemplo, igual ao de Jesus, com aproximadamente 81 quilos de peso? 7 octilhões de átomos. Bom, aí eu procurei alguns colegas amigos físicos e fiz a seguinte indagação. Ô, amigão, dá uma checada para mim. Eu tenho um corpo com aproximadamente 80 quilos, tem 7 octilhões de átomos. Você pode calcular como físico qual é a energia existente num corpo físico desse aí? Passou alguns dias, ele me ligou. Olha, chegamos à sua resposta. Agora, primeiro senta e toma um calmante, tá bem? Tá bom. A energia existente no corpo de cada um que aqui está corresponde à usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua capacidade em 6.324 dias. Aí nós fomos chamados para fazer uma apresentação em Portugal. E eu tinha feito uma outra pesquisa e vi o seguinte, ali está a referência bibliográfica, livro Espírito e Matéria. A energia existente em um corpo humano de 85 quilos seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. A energia existente em vocês dá para iluminar o Rio Grande do Sul por 161 anos. Aí eu pensei comigo, quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, por exemplo, a materialização de um espírito de 81, de 82, de 83 quilos seria consumida energia suficiente para iluminar Portugal quase pelo mesmo tempo que nós existimos, como terra descoberta por eles. Por isso a ciência não acredita que isso seja possível. E como é que eu fico? 40 anos vendo isso acontecer, conversando com colegas materializados. Insisto, não está incorporado no médio, não. O médio está desmaiado dentro da cabine.
E a entidade sai materializada, iluminada, porque a reunião acontece no escuro, porque os fótons afetam a energia que sai do médium. Você vê no escuro porque ela tem luminescência própria, como acontece com o vagalume, com o pirilampo, com peixes abissais, com bactérias oceânicas. Então não existe milagre, tudo é energia. Bem, então me parece que é o que Jesus quis dizer. Vós sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Cara, o homem acalmava o mar e o vento. Eu vou fazer obras maiores do que ele fez? Me parece que sim. Dominando essa quantidade de energia que eu tenho em mim, sem falar nas energias extrafísicas, hein? Só estamos falando da energia que está no nosso corpo material. Bem, algum médico vai acreditar que isso é possível? Eu tenho, vai falar os namorados e as namoradas, eu tenho 700 tipos de micro-organismos dentro da minha cavidade bucal. Silêncio, hein? Namorado e namorada não pode saber, não. Eu vou cuspir na terra, juntar com os bilhões de micro-organismos da terra, fazer um cataplasma e aplicar na vista do cego, ele vai voltar a enxergar? À medida que fomos evoluindo como em erudição, nós precisamos cada vez mais de respostas lógicas e racionais. Atentem para a imagem que lhes será mostrada agora. Um médium de efeitos físicos, com um médico espiritual nele encarnado, entenda a encarnação mediúnica como superior à incorporação. Quando o espírito está encarnado, o médium nada percebe, depois nada se lembra, está fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno dito xenoglacia. Xenoglosia. Nitidamente nós vemos alguma coisa branca sendo expelida pelo nariz e pela boca do médium. Ectoplasma. A energia utilizada no teletransporte e na materialização. E se isso acontecesse há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Saiu saliva da boca de Jesus. E se eu tivesse conhecimento científico como médico, que me ajudasse a teletransportar células do perispírito desse cego para o seu olho? Para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma outra congênere no meu perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me ajudasse a teletransportar uma célula do perispírito para uma de um cego de nascença, por exemplo, eu ia curar o cego, eu ia curar um leproso, eu ia reconstruir todas as lesões causadas pela doença. Doutor Paulo César, o senhor tem certeza que o senhor está dentro do controle assim normal da sua mente? O senhor não está maluco, não? Não. Sabe por quê? Porque eu vi isso acontecer. Frederico realizando cirurgias hiperfísicas, inclusive com sangramento do paciente, com sangramento. Frederico, escuta aqui, você tem visão microscópica? Tenho. Você tem visão ultramicroscópica? Tenho. Por que tem que sangrar? Você não pode poupar os capilares do paciente? Por que sangra? Eu posso poupar os capilares do paciente, sim. Então por que você deixa sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Então, mais uma vez, fica claro, essa energia está em mim. Eu, no futuro, vou saber como fazer isso. Os médicos médiums saberão como fazer isso. Doutor Paulo César, o senhor vai poder cobrar pelo seu trabalho? Claro que eu vou poder. Eu tenho que me sustentar, tenho que sustentar minha família. Agora, para mim fazer o que eu vou fazer, vou ter que estudar muito. Vou ter que praticar muito. Essas energias não podem ser utilizadas no estágio em que nós estamos. O que um terrorista não faria com essa energia? A energia que está dentro de vocês pode ser comparada a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons, 3000 bombas iguais às que foram lançadas em Hiroshima. É o que está na energia, dentro de nós. Por isso nós somos deuses. Só que não sabemos ainda, felizmente, como manipulá-la. Vocês acham que se alguém me der uma bofetada na face direita, eu vou entregar a esquerda para dar outra? E se eu conseguisse manipular essa energia? Ia na direção daquele que me esbofeteou, não ia sobrar nem o perispírito. Então não chegou o momento, não temos controle emocional para isso. Bem, por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos ainda inteligência, nem constituição genética. Constituição genética? Olha, se você chegar em casa e botar o nome dessa médium russa na internet, Nina Kulagina, vocês vão ver um filmete de 7 segundos. 7 segundos. E ela, com a concentração mental, está movimentando pedacinhos de papel e fósforo. Se ela movimenta, tem que ter energia no pensamento. E tem. Tem que ter átomo no pensamento. E tem. E atenção às senhoras e senhoritas que estão me honrando com a presença aqui hoje.
Não esqueçam dessa data, dia 28 de outubro de 2023. Lembrem que não existe força mais poderosa depois da de Deus no multiverso do que a da prece da mãe pelos filhos. E segundo Emmanuel, a prece da mãe pelos filhos arromba as portas do céu, nada segura. Não esqueçam. Então, eu não tenho a genética para manipular essa energia mental que eu tenho. Agora, esse filmete de 7 segundos demorou, sabe quanto tempo a ser feito? 7 horas. A cada meia hora de concentração, essa médium tinha que parar, descansar, ser alimentada e ser hidratada. Vejam só, a cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg da sua massa física. Nitidamente está claro que não temos a constituição genética para manipular a tamanha quantidade de energia existente em cada um de nós. Também não temos inteligência. Tudo bem, não temos inteligência, mas estamos a caminho de termos inteligência. Por exemplo, essa pesquisadora francesa resolveu dedicar a sua vida a estudar o maxilar inferior, o único osso do nosso crânio que se movimenta. Para estudar a evolução, ela tinha que pegar o crânio de fósseis e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou, ela detectou uma outra alteração que ela não estava pensando em estudar. Sabe qual? A do osso esfenoide. O que ela encontrou no seu estudo? Que ao longo das eras o osso esfenoide sofria inclinações. E quando sofria, a nossa calota craniana aumentava e o nosso cérebro também. E, evidentemente, o número de nossos neurônios. E nós nos tornávamos a cada vez mais inteligentes. 60 milhões de anos atrás, o esfenoide era horizontal. Primeira inclinação, 40 milhões de anos. E apareceram os símios. Segunda inclinação, 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. Terceira inclinação, 6 milhões de anos, surgiu um gênero australopiteco. 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo, e há 160 mil anos atrás surgimos nós. Atenção, amiguinhos queridos, imortais, espíritas, kardecistas, cristãos. As inclinações estão se estreitando. 40 milhões, 20 milhões, 6 milhões, 2 milhões, 160 mil anos atrás. Quem é que trará as soluções que nós precisamos? Espíritos muito mais evoluídos que nós, que necessitarão, então, de corpos melhores do que os nossos. E os geneticistas estão dizendo que isso vai acontecer. Eu só preciso de 2% do ADN para ter um corpo igual a esse, para que os outros 98%? Os geneticistas estão dizendo que nos corpos futuros, o ADN terá um percentual maior de aproveitamento e nós seremos resistentes a uma série de doenças alérgicas, contagiosas e até o próprio câncer. Doutor Paulo César, o senhor está um pouco perturbado. Por quê? O senhor falou ontem que a nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. Então, para me ter um cérebro desse tamanho, eu só aprendo 4% do universo. Qual vai ser o tamanho do meu cérebro para aprender 20%, 30%, 40% do universo? Eu vou poder atravessar a vagina da minha mãe quando for reencarnar? Não é o número de neurônios que será considerado, e sim a qualidade dos neurônios. Então está tudo sob controle de um Cristo planetário Jesus. Bem, essa outra pesquisadora resolveu estudar uma região do cérebro chamada HAR1. HAR1. Muito bem. O que ela encontra? Olha, esse HAR1 só tem 118 bases. E o nosso ADN tem 3 bilhões de bases. Para ser bem claro, bem objetivo. 118 bases em 3 bilhões estão relacionadas com a nossa inteligência. Sabe o que ela encontrou? Essa HAR1 ficou paralisada durante 300 milhões de anos. E nos últimos 6 milhões de anos, vem sofrendo sucessivas mutações que coincidem com o aumento da nossa inteligência. Caramba! A pergunta, o que manteve essa HAR1 inalterada durante 300 milhões de anos? O que estaria acelerando as mutações de HAR1 ao longo dos últimos 6 milhões de anos? Claro que nós estamos sob um controle, claro que nós estamos sob um planejamento, claro que nós estamos sob um governo espiritual, claro, nós sabemos disso. Bem, então a medicina mediúnica do futuro será energia pura mentalmente direcionada, que era o que Jesus fazia. Quem tocou nas minhas vestes? Senhor, nós estamos numa multidão, como é que nós vamos saber quem tocou nas suas vestes? Mas eu senti sair daqui alguma virtude, entendamos virtude como energia.
E aí a hemorroísa se aproxima e confessa: fui eu. Se não foi Jesus que a curou, quem curou? Médicos que o acompanhavam e se utilizaram da energia dele e da psicosfera da fé da enferma. O centurião só soube que o servo dele estava curado no dia seguinte. Tá certo? Ou seja, o servo estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem é que curou? Médicos que o acompanhavam. Que, evidentemente, se aproveitaram da sua energia pura e do estado de fé, da psicosfera de cada enfermo. Bem, o que será possível ao médico médium do futuro? A percepção do mundo espiritual pela evidência, a captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição e clara audiência. Tá certo? A visão por transparência, a visão microscópica, ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano, desintegração molecular de anomalias, materialização de próteses de ectoplasma. Doutor Paulo César, calma, a gente não está conseguindo acompanhar o senhor está maluco. Não estou maluco, porque eu vi isso acontecer. O que foi colocado aqui pelo colega que estava sentado ao meu lado? Paulo César, a gente fica assim impressionado com a tua coragem, mas eu tenho embasamento científico, eu vi e eu não estava sozinho, outros colegas estavam comigo, eu vou guardar isso comigo? Aí passo para o lado de lá, vou ser cobrado. Por que tudo que foi colocado na sua frente você não divulgou para a sua classe médica? Agora tu vai entrar lá no final da fila, tá bem? Eu não sei quantos séculos ou milênios você vai esperar para ter outra chance. Isso acontece com todos nós. Percepção de causas kármicas das doenças. Nós vamos perceber, saber por que o paciente está passando pelo que passou. Olha aí, segura-se na cadeira para não cair. Eu tenho 3 netos. Quando a minha nora estava para 3 para 4 meses da minha neta, Isabela, foi picada pelo mosquito da Zika, minha neta nasceu com microcefalia. A criança está com 7 anos, não fala, não anda, não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Já foi parar 3 ou 4 vezes no CTI, os fêmur dela se soltam, já foi operada 2 vezes, mais de 1 mês engessada, e a criança só tem 7 anos de idade. E atenção, a doença começou no ventre materno, a criança nem nasceu. Fez mal a quem? Vai perguntar isso para um líder religioso que não acredita na reencarnação. O porquê não faz parte do nosso dicionário. Diante da dor e da doença, nós temos que nos manter firmes. Ah, é? Então me diz como é que eu vou pedir a minha neta para ela se manter firme. Alguém pode me explicar como? Então, eu acho que não tem outra saída. Ainda bem que eu acredito na reencarnação de forma inabalável. Aconteceu alguma coisa lá por trás com a minha nora, com a minha neta. Certo? Graças a Deus está na minha família. São 3.000 crianças assim. Agora essa história tem outra face da moeda. Esse vírus ataca a célula tronco neuronal e a criança não produz todos os neurônios que precisam. Sabe o que aconteceu? Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus está atacando célula tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também tem célula tronco tumoral? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um desses tumores malignos e vamos implantar no cérebro de ratos. Fizeram. O tumor evoluiu e deu metástase para todo o esqueleto. Injetaram o vírus da Zika nos animais. O vírus eliminou todas as células cancerosas e popou todas as células normais. O mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta. Então, só o espiritismo pode explicar uma coisa dessa. Esse grupo de espíritos vieram com 2 bagagens, uma kármica, outra missionária, trazendo uma solução para um terrível problema dos nossos neurocirurgiões, porque essas crianças têm que ter o crânio aberto, tenta tirar o tumor do cérebro, faz radioquimioterapia, a maioria morre. Vejam a importância das informações trazidas pelo Consolador prometido por Jesus. Incursões intracorpóreas. Eu pensei comigo, eu estava com 12 capítulos prontos, tá certo? Aí pensei comigo, será que eu encontro algum médico ou médica médium que me diga o que acontece com ela, por exemplo, quando ela entra no centro cirúrgico, numa enfermaria, num ambulatório? Aí lá no Frei Luís tem uma médica médium, muito assim, introvertida, calada. Aí eu me aproximei dela. Amiga, eu estou com um livro aí chamado A Medicina Mediúnica do Futuro. Você pode dizer o que acontece com você quando você entra dentro de um centro cirúrgico? Vou pensar.
saiu correndo. Tá bom, passou 10 dias, ela não deu resposta, você pensou? Ó, Paulo César, olha só, eu vou aceitar o teu convite, hein? Mas você não bota o meu nome no livro. Tá bom. Aí mandei 16 perguntas, ela começou a me responder por e-mail. As respostas que ela estava me dando era tudo que eu já tinha colocado nos 12 capítulos que estavam prontos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra num centro cirúrgico, ela se vê ladeada por 2 médicos que ela chama de mentores. Vê mais médico desencarnado dentro do centro cirúrgico do que encarnado. Nenhuma equipe está sozinha. De repente, a visão dela adquire transparência, ela vê o corpo dos pacientes por dentro. Cara, ela entra dentro do corpo do paciente e vê os órgãos por dentro. Por isso ela não queria que botasse o nome dela dentro do livro. Vão chamar ela de maluca. Aí a visão adquire microscopia. Ela navega pela corrente sanguínea do paciente, vendo a hemácia passar por cima, passar por baixo, pela direita e pela esquerda. Aí eu me lembrei de um filme da nossa geração chamado Viagem Fantástica, um filme de ficção científica. Cientistas miniaturizam um submarino com médicos e cientistas dentro, injetam na corrente sanguínea de um paciente com lesão cerebral. O submarino vai até lá e eles eliminam a lesão cerebral com raio laser. Eu vou botar o nome desse capítulo de Viagem Fantástica. E escrevi um capítulo sobre ela, escrevi 2. Quando acabei e ela leu, eu falei assim, olha, isso que eu te contei não é nem 1/1000 do que acontece comigo. Isso é um exemplo do médico médium do futuro? Acredito que sim. Bem, a percepção... Voltei, desculpe. Bem, como se dará no futuro a captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida, clareaudiência de médicos médiuns, pela interação mental, ou seja, pela... Como diz? Telepatia. Estão bem seguros na cadeira? Posso passar à frente? Vocês estão vendo uma cirurgia hiperfísica. O paciente está sendo operado com uma peça cirúrgica sendo extraída. Eu tinha um professor que me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer, durante 20 anos. E esse professor desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração bombeia, o sangue vai para frente e vem para trás, porque a válvula mitral está insuficiente. E vai acumular onde? No pulmão, uma asma cardíaca. Não estava mais conseguindo operar, eu era o primeiro assistente dele e eu que estava realizando as cirurgias para ele. E aí me encorajei, não acreditava em nada, hein? Chegou inclusive a comparar o lar de Frei Luís à colônia dos Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Nós somos um grupo de fanáticos. Professor, o senhor sabe que eu pertenço a um grupo assim, eu sei que o senhor não acredita em nada, ninguém vai lhe cobrar nada, o senhor gostaria de ir a uma reunião nossa? O senhor já está indo para o Instituto do Coração em São Paulo botar uma prótese cardíaca? Claro que aceitou. Aceitou, vou, tá bom. Foi colocado no leito, dentro de uma cabine de acrílico que eu mostrei ontem. Saiu da cabine, Frederic von Stein, não materializado, encarnado no médium, nu, da cintura para cima, como está ali. Isso é uma fotografia que é semelhante ao que aconteceu com o meu professor. Chamou-me ao seu lado e mais 3 colegas presentes. Desabotoem a camisa do nosso irmão. Desabotoei. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida vai dificultar o que vai acontecer com você, tá bem? E começa a massagear sobre uma luminosidade azul de uma lâmpada elétrica em cima do leito, muito fraquinha, mas suficiente para se ver tudo o que estava acontecendo. E eu não estava sozinho. Haviam 3 colegas meus comigo. Um cardiologista, um outro cirurgião e um anestesista. E eu. 4. E ele massageia o tórax do meu professor, de repente, sem se descuidar do que faz, diz o seguinte: Paulo César, aquela voz energética, germânica, Paulo César. Sim, Frederic. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta para os seus colegas o que está vendo. Frederic, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão.
Aí eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os colegas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral do meu professor está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina mediúnica de vocês, do futuro, saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando molecularmente, atomicamente, átomo por átomo, a válvula defeituosa, e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos materializando no local uma prótese de ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar essa peça? Pode. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Um dos colegas que estava comigo era um cardiologista. Pegou a peça da minha mão e falou assim: Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de filamentos que impedem que a válvula mitral abra mais do que deva. Quem estava dizendo isso era um cardiologista que estava com o meu lado. Daquele dia em diante, tudo que estava acontecendo com o meu professor desapareceu. Isso foi em 1981. Em 1993, ou seja, 12 anos depois, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Agora acredita. Doze anos depois. Estão bem seguros aí na cadeira? Posso passar? Estão me reconhecendo aí? Ano passado, eu tive compressão de 3 vértebras na minha medula. Fiquei hemiplégico do meu membro esquerdo. Durante um mês, andando de cadeira de rodas. Fui fazer 2 apresentações no Piauí. Do Piauí fui para São Paulo, de cadeira de rodas. Durante um mês, todos os meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que era possível ser feito, foi feito sem resultado. Já estavam pensando em me operar e tirar a parte da vértebra que estava comprimindo a medula. Bem, no dia 26 de novembro, eu tinha que fazer um ambulatório e subir para a cirurgia. Dava 2, 3 passos, tinha que parar porque a dor era intensa. Entrei dentro da farmácia em frente ao hospital para comprar um anestésico forte. Compro. Chego na banca para pagar. Abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. O dinheiro não. Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Unimed, sumiu tudo. Não pude comprar o remédio. Naquele dia fiz uma ressonância, peguei o CD, levei no consultório de um colega médico ortopedista. Ele pega o CD e bota no computador. Tudo no mesmo dia. A imagem não aparece. Ué, mas cadê as imagens? Paulo, olha, eu vi as imagens no Pedro Ernesto. Você faz o seguinte, abre a gaveta do computador e recoloca o CD. Ele abre. O CD tinha desaparecido. Paulo César, eu tenho 60 anos, eu nunca vi isso acontecer não. O que eu vou falar? Calado. Bom, eu vou tentar outro CD. Tá bom. Às 4 horas da manhã daquele dia, eu abro os olhos. Isto nunca aconteceu comigo. Estou falando de família, nós somos irmãos. Quando eu abro os olhos, o ventilador do teto do meu quarto, minha esposa desmaiada ao lado, para. Ele não diminuiu a velocidade, ele paralisou. Não faltou luz e ninguém mexeu no interruptor. E eu percebi que a atmosfera do ar estava de uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. Sentei na cama. Bom, eu ainda não morri, eu estou aqui. Amigos, pela primeira vez na minha vida, eu percebi o que acontece com um médium. Uma mensagem telepática nítida. Não veio aqui, veio aqui. Paulo César, estamos aqui para te ajudar. Imediatamente pensei em quem? Em algum colega médico da falange de Frei Luís. Deve ter o Frederico, o João Pedro, alguém deve estar chegando. Como ele se comunicou comigo telepaticamente, vou indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está? O nome do meu professor. E ele tinha sido submetido àquela cirurgia em 1981. E isso aconteceu em 2022. 41 anos depois.
imediatamente eu me lembrei de um desentendimento que tivemos em 1984. Professor, eu lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. O que veio para mim não é para mim, é para todo mundo que aqui está. Porque todos nós tivemos professores. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e quanto aos erros que eu cometi e que cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Daqui em diante eu fiquei calado, ou não emiti nenhuma mensagem telepática. Mas ele emitiu. Vire de bruços. Virei de bruços. Coloque o seu tornozelo direito por trás do joelho esquerdo. Tudo nítido. Coloquei. Todo o meu membro esquerdo paralisado. Naquele momento, nitidamente, levanta o braço. Alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer isso. Como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou e disse: volte à posição normal. Voltei de barriga para cima. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Isso é para todos nós. Para todos nós. Insisto, somos os trabalhadores de última hora. E outra coisa, não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Em todo o grupo espírita está havendo alguma desavença, algum desentendimento entre nós. Lembremos dessa data, hein? Paulo César, você quer saber de por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala e com o que escreve aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Daquele momento em diante, a atmosfera do quarto voltou à normalidade e o ventilador voltou a girar. Sentei na cama, comecei a orar, minha esposa desperta, provavelmente a parada do ventilador foi algum efeito físico. De quem? Provavelmente a minha esposa, com o ectoplasma que dela se desprendeu. Daquele momento em diante, a atmosfera voltou ao normal. Amigos, tudo que os meus colegas estavam fazendo sem resultado começou a dar resultado. Na mesma semana me colocaram na sala de cirurgia, fizeram uma infiltração da minha medula com anestésico e corticoide, que já tinha sido feito sem resultado. Eu saí da mesa e vai completar mês que vem 1 ano sem eu sentir mais nada. Estão percebendo? Lembrem dessa experiência, desse testemunho. Então, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Na mosca, é isso aí. E agora eu vou precisar da opinião de vocês, tá bem? Vou conto com vocês, meus amigos queridos e meus entes queridos, hein? São meus entes queridos. Todo mundo. Até quem está aí com a tecnologia da sala. Sem eles não tinha palestra nenhuma. Olha a carta que eu recebi de um colega aqui de Goiânia. Prezado doutor Paulo César, meu nome é CV e ao término de uma cirurgia cardíaca, ele estava realizando uma cirurgia cardíaca. Ele não era o cirurgião, ele era um assistente. Quem estava operando era o professor dele. Ao término de uma cirurgia cardíaca em setembro de 2019, para a instalação de 2 pontes safenas e uma mamária, em um paciente rígido com 77 anos, quer dizer, o cara estava com insuficiência coronariana, estavam botando ponte no coração, abriram o tórax do paciente para chegar lá. E era um paciente rígido. A cirurgia está pronta, vamos fechar o tórax. Quando eles vão fechar o tórax, olha o que aconteceu. Fomos surpreendidos por uma ruptura da artéria aorta cardíaca, com consequente quadro hemorrágico incontrolável. E ainda me manda um filmete mostrando o que está acontecendo. Eu que clico? Sou. Olha a vida do cirurgião. Já imaginaram os colegas com esse sangramento em uma cirurgia que já estava pronta? E com a família está lá fora esperando. E o paciente era rígido, 70 anos era rígido.
Bem, segundo o cirurgião, o caso era perdido. Não adianta. 2 horas tentando e a hemorragia não parava. Aí o professor falou, olha, esse caso está perdido. Tudo que era possível ser feito nós já fizemos. Certo? E continuava o sangramento. Parece uma torneira de sangue aberta. Aspirava o sangue, injetava o sangue no doente e a hemorragia não parava. Bom, agora eu vou precisar de vocês. Passadas 2 horas, em luta desesperada e esgotada todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi então em pensamento que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. E imediatamente uma ideia surgiu em minha mente. Foi adotada, mas não imediatamente. O professor disse, não adianta nada mais para esse paciente, está perdido. Tudo que era possível ser feito já foi feito. Mas, professor, por favor, eu estou com essa intuição, tenta. Tá bem, vamos tentar. E tentou. Olha o que aconteceu. Para a surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e a paciente salvo, sem qualquer sequela. Aí eu vou perguntar para os meus entes queridos, escuta aqui, eu continuo nessa estrada ou pulo fora? Se eu não tivesse escrito nada, será que esse paciente tinha sido salvo? Se eu não tivesse escrito nada, vocês saberiam que eu existo? Eu tenho ou não tenho obrigação de colocar esses testemunhos que eu acumulei ao longo de 45 anos lá de Frei Luís em público? Claro que tenho. Nenhum médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. Lá vou eu, Leonardo. Bom, ainda não. Bom, vou precisar de outra sugestão, tá bem? Sabe quem é essa médium? Ellen Duncan, médium inglesa. Através da mediunidade de ectoplasmia dela, marinheiros que tinham perecido em navios ingleses afundados pelos alemães estavam se materializando e revelando tudo o que aconteceu. E o governo estava tentando esconder isso do povo, muito sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas. Quando souberam o que estava acontecendo, olha lá, um espírito masculino materializado através de uma médium feminina. Mandaram um grupo de policiais disfarçados para prender a entidade, os marinheiros que estavam se materializando. As entidades se desmaterializaram na mão dos policiais, o ectoplasma voltou violentamente na direção da médium e ela quase morreu, porque acordou vomitando sangue. Foi levada a julgamento e foi condenada por feitiçaria com base em uma lei do século XVIII. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, hein? Década de 40 do século XX. O que vocês acham de eu escrever mais um livro? Ectoplasmia e Justiça. O que eu vou colocar nesse livro? Justiça e ectoplasmia. Que assassinados do futuro, nos tribunais do futuro, poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu. Assim como os marinheiros que tinham morrido nos navios estavam se materializando. Vou escrever outro livro, seja o que Deus quiser, é o 10º. Tá? Então, aí está, o guia e modelo para toda a nossa humanidade. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade.
Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão suprema. Amigos, eu agradeço muito a forma tão gentil que vocês me receberam. Eu só queria fazer um complemento aqui. Foi colocado ontem e hoje o meu currículo. Só que o meu currículo ficou incompleto. E eu achava bom eu completar o currículo. Nas próximas vezes que eu voltar aqui, por favor, coloque o meu currículo completo, tá bem? Além de tudo que foi colocado, eu também tenho uma banda de rock onde eu toco contrabaixo. E eu também sou dançarino profissional. Imensamente grato a todos vocês e as suas sagradas famílias. Que Deus os abençoe. Sempre juntos. Abençoa, Senhor.